Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Depois desses louvores maravilhosos, especiais, orações, quero convidar as crianças aqui presentes a irem para as suas classes. Creio que foi uma luta para muitos de nós, ou talvez todos, estarem aqui presentes. Por isso, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E agora, com muita fé no coração e muito amor ao nosso Salvador, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos aqui presentes. Muito bom ver cada um de vocês. Nossa irmã Fran se recuperando aí da cirurgia, né? Vários irmãos aqui nos acompanhando, nos visitando. Também aqueles que não puderam estar aqui presentes, mas estão assistindo pelas redes sociais. Que Deus possa abençoar a vida de todos. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler apenas o verso de número 8, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. Apóstolo Paulo, escrevendo ao seu amado discípulo, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Percebi que alguns irmãos ainda estavam procurando, então vou ler novamente, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Já comece a orar para que o Senhor fale ao teu coração esta noite. O apóstolo Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua volta, a sua vinda. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Sabemos, Pai, que não somos merecedores sequer de estarmos respirando o teu ar. Senhor, que dirá erguendo as nossas mãos em adoração a ti, sermos chamados de teus servos, Senhor, e mais do que isso, de teus amigos. Isso só foi possível por causa do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar, Pai. Então agora que aqui nós chegamos, que estamos tendo, Senhor, esta oportunidade de ouvir a tua palavra, de falar contigo, nós pedimos, continua tendo misericórdia de nós, continua falando aos nossos corações, Pai, por meio da tua palavra, a qual nós acabamos de ler e na qual nós iremos meditar, Pai. Se for de nós mesmos, nós não vamos ter fome pela tua palavra, nós não vamos ter sede, mas se o teu Espírito Santo nos ajudar, nós vamos sair daqui não apenas compreendendo a tua palavra, Senhor, mas tendo desejo ardente de colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Então age dentro de cada um de nós, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Parecia que era dessa vez que o Hexa vinha. Pelo menos era isso que boa parte dos brasileiros acreditava. Tinha até vidente prevendo que o campeão da Copa do Mundo seria o Brasil.
E muitos acreditaram, torceram, vibraram e choraram. Choraram porque não foi dessa vez que o título e a taça de campeão do mundo vieram. Porém, vocês que estão aqui essa noite não precisam ficar tristes. Sabe por quê? Porque existe um prêmio que todos os brasileiros ainda podem ganhar. Não apenas os brasileiros, eu vou além. Todos os seres vivos do planeta Terra ainda podem ganhar esse prêmio, que inclusive é ainda mais valioso e mais importante do que uma taça de campeão do mundo. Esse prêmio é uma coroa. A Bíblia a chama de coroa da justiça. É sobre ela que nós queremos meditar esta noite. Uma coroa que não se acaba, uma coroa que não pode ser roubada, como a da Copa do Mundo já foi. Ninguém sabe onde ela está, a antiga taça. Mas essa coroa ninguém pode roubar, essa coroa ninguém pode destruir, ela é indestrutível. E aqui, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo nos revela algumas verdades importantes acerca desta coroa que ele esperava receber um dia. E são nessas verdades que eu quero meditar com você nessa noite. Primeiro, aqui nós vemos Paulo falar de quem ele esperava receber a coroa da justiça. De quem Paulo esperava receber a coroa da justiça. Vamos ler novamente o início do verso, ok? Não deixe eu ler sozinho, leia comigo. 2 Timóteo 4 e 8, primeira parte diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Irmãos, os versos 6, 7 e 8 de 2 Timóteo capítulo 4 estão entre os versículos mais amados de toda a Bíblia, e com razão. No verso de número 6, o apóstolo Paulo olha para o seu presente. Ele fala sobre a morte, que para ele já estava ao lado dele, já estava bem perto. Quando chega no verso de número 7, Paulo agora para de olhar para o presente e ele olha para o seu passado. Paulo olha no retrovisor e ele recapitula toda a sua vida com Cristo em 3 frases. Quais são as 3 frases com as quais Paulo resume a sua vida com Cristo? Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, depois de olhar para o presente, quando ele diz: a minha partida já está perto, depois de olhar para o passado e dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, agora Paulo olha para o futuro. Ele olha para aquilo que ele acredita que vai acontecer com ele, e ele diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual alguém daria para ele. Aí eu pergunto para vocês: quem é esse que daria a coroa da justiça para o apóstolo Paulo? Quem é esse que daria a coroa da justiça para o apóstolo Paulo? Ele diz aqui: o Senhor, reto juiz. O Senhor, reto juiz, me dará a coroa da justiça. Interessante que essa palavra que Paulo usa aqui, dará, ela é uma palavra que não significa dar algo a alguém sem motivo. A palavra dará aqui significa dar algo a alguém como pagamento pelo que esse alguém fez. Na Bíblia, o Senhor nosso Deus é aquele que é descrito
como quem paga aos outros pelo que eles fizeram. Deus é descrito na Bíblia como aquele que dá a paga, como aquele que dá o pagamento, como aquele que retribui aos homens de acordo com as suas obras. Isso significa, em primeiro lugar, que Deus dá a paga, sabe pelo quê? Pelas coisas erradas que os seres humanos fazem. Deus é descrito na Bíblia como aquele que dá o castigo para aqueles que fazem coisas ruins, para aqueles que fazem coisas erradas. E nós temos um exemplo disso, de Deus castigando, de Deus pagando, aqui mesmo no capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 14. Olha o que Paulo diz, falando de um tal Alexandre, o latoeiro, alguém que mexia com lata, alguém que mexia com latão. Verso 14 diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor fará o quê? Lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo está falando aqui que o Senhor castigará Alexandre o latoeiro pelas coisas erradas que ele fez, inclusive com o servo de Deus, com o apóstolo Paulo. Porém, irmãos, não é só castigar que Deus faz. Às vezes nós temos essa ideia errada de Deus, que Deus é um juiz que só condena, um juiz que só castiga as coisas ruins que os seres humanos fazem. Porém, o nosso Deus também é um Deus que dá a paga àqueles que fazem o bem. Deus também é aquele que sabe pagar, é aquele que sabe recompensar, é aquele que sabe retribuir aqueles que se esforçam para fazer o que é correto. Por exemplo, lembra quando Jesus falou no Sermão do Monte sobre dar esmolas, sobre orar, sobre jejuar? O que foi que Jesus disse? Faz tudo isso em secreto. Não precisa querer chamar atenção para as esmolas que você dá, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto. Quando você jejuar, não fica querendo chamar a atenção das pessoas para o teu rosto, não, porque você está passando fome, não. Faz tudo isso em secreto. E por que Jesus disse que a nossa motivação deve ser em secreto? Ele diz: porque o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O nosso Deus é o justo juiz, é o reto juiz, que sim, sabe castigar o mal, mas também sabe recompensar o bem. E é o que Paulo acreditava que ele ia fazer com ele. O Senhor, reto juiz, me dará a coroa da justiça, a coroa de quem é justo, a coroa de quem receberá a justiça do próprio Deus. Então aqui, irmãos, amigos, nós podemos lembrar de algo que nós já sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos. Não é dos seres humanos que nós devemos esperar a recompensa pelos nossos atos. Não são os seres humanos que vão fazer justiça a mim e a você. É o próprio Deus, é o justo juiz, é o reto juiz. O problema é que às vezes nós esperamos recompensa humana e nós desanimamos porque a recompensa humana não vem. Nós nos entristecemos porque a justiça não é feita na terra. Mas não era dos homens que Paulo esperava recompensa. Não era dos homens que Paulo esperava pagamento, era do próprio juiz, reto juiz.
E é para Ele que eu e você devemos olhar. É a recompensa dele que eu e você devemos esperar. É a justiça de Deus que não falha jamais. E isso é muito interessante, irmãos, principalmente pelo lugar no qual o apóstolo Paulo se encontrava enquanto ele escreveu isso. Paulo não estava livre passeando na praça. Paulo estava preso, esperando o julgamento de César. E ao julgar o apóstolo Paulo, César poderia condená-lo, como de fato fez. O que seria uma grande injustiça, porque Paulo não merecia estar preso. Mas sabe qual era a convicção de Paulo? É que mesmo que César o condenasse injustamente, em breve ele receberia uma coroa que anularia todas as injustiças que ele tivesse sofrido. Não importa o que os homens nos dão, o que importa é o que Deus nos dará. Não importa o que os homens deixam de nos dar, porque o reto juiz existe, e ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Você acredita nisso? Você recebe isso? Isso nos leva então para a segunda revelação que Paulo faz aqui sobre a coroa da justiça. Primeiro ele nos revela que ele esperava receber a coroa da justiça de César? Não. Dos irmãos? Do pastor? Não. Ele esperava receber a coroa da justiça do próprio juiz. Mas em seguida Paulo nos mostra quando ele esperava receber essa tal coroa da justiça. Vamos ler novamente o início do verso, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Quando? Naquele dia. Interessante. Paulo inicia o versículo dizendo que a coroa já lhe estava guardada. Ou seja, a ideia aqui é que a coroa já estava guardada para ele. A coroa já era de Paulo, sim ou não? A coroa já era guardada para ele, no nome dele. Porém, ele diz que ele só a receberia naquele dia, ou seja, no dia do grande julgamento. Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? Existem coisas que já são nossas, porém elas ainda não nos foram entregues. Ou existem coisas que nós ainda não recebemos, porém elas já nos pertencem. Elas já são nossas. Elas já estão reservadas para nós. Porém, nós ainda não recebemos. Nós ainda não temos em nossas mãos, porém, elas já são de propriedade nossa. Sabe o que isso nos ensina? Nós não somos o que nós temos. Nós somos o que Deus tem preparado para nós. Olha o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tinha naquele momento? Ele tinha uma cela e nada mais. Porém, Paulo não se julgava pelo que ele tinha com os olhos carnais. Paulo se julgava aqui pelo que ele sabia que Deus estava reservando para ele, pelo que Deus estava preparando para ele. Eu não tenho nada, fisicamente falando,
materialmente falando, mas eu já tenho a coroa da justiça que no dia certo Deus haverá de me dar. Existem coisas que já são minhas e suas, mas não chegou o momento de Deus nos entregar. Então é preciso ter paciência, é preciso continuar esperando, é preciso continuar crendo, é preciso continuar trabalhando, é preciso continuar servindo ao Senhor, porque quando a hora certa chegar, o justo juiz vai dar. Não olhe apenas para o que está acontecendo à sua volta, não olhe apenas para o que você tem ou não tem materialmente, olha para o que a palavra de Deus diz, que Deus está preparando para aqueles que o amam. Se você crê em Jesus, se você está servindo ao Senhor, Deus está preparando algo para você. Não se julgue, não se baseie pelo que você já tem, porque tem coisas que já são suas, só falta você receber. Amém, igreja? Em terceiro lugar, depois de nos dizer de quem Paulo esperava receber a coroa da justiça, depois de nos dizer quando, naquele dia, não agora, porque não é o momento, existem coisas que não são para agora, são para depois. Paulo revela com quem ele esperava receber a coroa da justiça. Vamos ler até o final do versículo agora. Segundo Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, a primeira parte do versículo é linda, mas a segunda parte, eu ouso dizer, que é mais linda ainda. Paulo começa dizendo que já tem uma coroa, chamada coroa da justiça, preparada, guardada para ele, e que ele espera receber naquele dia pelo justo, pelo reto juiz. E nós poderíamos olhar para Paulo e dizer: parabéns, Paulo, você fez por onde? Você combateu o bom combate, você completou a carreira, você guardou a fé, Paulo, você deve receber essa coroa mesmo. Mas aí Paulo diz algo surpreendente. Ele diz que essa coroa da justiça que ele espera receber, ele não espera receber sozinho. Ele acredita que outros irão recebê-la também. Quem são esses outros? Todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aí eu pergunto: quantos aqui do fundo do coração acreditam que Jesus vai voltar? Levanta a mão bem alto. Eita glória! Como é bom ver que todos acreditam que Jesus vai voltar. Porém, entretanto, Paulo aqui não diz que Deus vai dar a coroa para quem acredita que ele vai voltar. Paulo diz que Deus vai dar a coroa não para quem acredita que ele vai voltar, mas para quem ama a sua volta. E tem uma diferença aqui, não tem? Alguém pode acreditar que Jesus vai voltar e ficar com medo, como tem muitos hoje. Acredita que ele vai voltar, o coração chega e acelera.
Outros podem acreditar que Jesus vai voltar, sem querer que Ele volte. Fica até triste quando escuta a notícia que Jesus está vindo, mas já. Eu acredito que Ele vem, mas está tão cedo. Eu nem casei ainda, Jesus. Eu nem me formei ainda, comecei agora a estudar. Queria tanto me formar. Não tive nem meu primeiro filho, minha primeira filha, Senhor. Não sou ainda nem avô. Ainda nem me aposentei para poder viajar. Acreditam que Jesus vai voltar, mas não amam a sua volta. Mas tem aqueles que acreditam na volta de Jesus, e não apenas acreditam, mas anseiam que Ele volte, desejam que Ele volte, amam a volta do Senhor. São esses que Paulo diz, que assim como Ele, receberão a coroa da justiça. Hoje à noite, meditando nesse versículo, então nós vimos que nós podemos ganhar o mesmo prêmio que um apóstolo ganhará. Mesmo não sendo apóstolos, não sendo pastores, não sendo diáconos, nós podemos ganhar a mesma recompensa que Paulo ganhou. Então é porque a recompensa de Jesus não é como a taça da FIFA. A taça da FIFA é assim: se um ganhar, os outros perdem. Mas a recompensa de Jesus é diferente. Se um ganhar, ele pode ganhar, o outro também pode ganhar, aquele outro também pode ganhar. Todos podem ganhar a recompensa de Deus. Mas só que tem uma condição para isso. E Paulo diz que a condição para ganhar a coroa da justiça, que ele também ganhará, é não apenas acreditar na volta do Senhor, mas amar a volta do Senhor. E talvez é esse o teu caso essa noite? Você está ansiando a vinda de Jesus hoje? Você está querendo que Ele venha agora mesmo buscar a sua igreja, inclusive você? Ou será que não? Se esse não for o meu caso e o teu caso, ou seja, se hoje nós não estivermos esperando a volta de Jesus, eu queria dizer que não é para nós que Jesus vem. Não, pastor? Não. Sabe para quem é que Jesus vem? Hebreus capítulo 9, verso 28 deixa bem claro: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Agora olha para quem? Aos que o aguardam para a salvação. Jesus vai vir para quem não espera por Ele? Não. Jesus vai voltar para quem o aguarda. Jesus vai voltar para quem o espera. Jesus vai voltar para quem o deseja. Jesus vai voltar para quem o anseia. Porque Ele vai vir para quem não quer que Ele venha. Você vem para alguém que não quer que você venha? Jesus já veio a primeira vez para todos, e agora Ele diz que eu venho a segunda vez. Para todos não, eu venho para quem está esperando por mim. Eu venho para quem quer que eu venha.
Esses dias eu assisti uma cena de um filme de um rei e de uma rainha. A rainha estava ocupada em uma cadeira respondendo correspondências, e o rei vê que ela está na sala, vê se é ela mesma, entra na sala e ela diz que está muito ocupada. Mesmo assim ele se aproxima dela, dá um beijo, como quem diz: ei, eu te amo. E aí quando ele vai saindo, ela chama a atenção dele e diz: ei, daqui a alguns minutos eu subo para o nosso aposento. Admirado com a resposta da rainha, ele pergunta: você vai mesmo? E ela responde: só se você não quiser que eu vá. E ele dá um sorriso e diz: estarei lhe aguardando em alguns minutos. Jesus só não volta para mim e para você se nós não quisermos que Ele venha. Mas se nós quisermos, Ele vai voltar para cada um de nós. Pastor, e se hoje eu não estiver ansiando a volta de Jesus? Se hoje, ao invés de anseio, eu tiver medo, ou até indiferença, para mim tanto faz se Ele volta ou não, pastor, o que é que eu faço? Existe uma solução para isso? A resposta é sim. A solução para amar a volta de Jesus é aumentar o amor pelo próprio Jesus. Por acaso você não quer a volta de alguém que você ama? Sabe por que às vezes nós não queremos que Jesus volte? Porque nós amamos Jesus, mas estamos amando algo ou alguém mais do que Jesus. Nós amamos Jesus, mas lá no cantinho dele, porque aqui na terra ainda tem umas coisas para resolver, ainda tem umas pessoas para conhecer, ainda tem umas coisas para fazer. Jesus, eu te amo, Senhor, fica aí mesmo, eu te amo aí. Nós amamos Jesus lá no céu, porque na terra tem algo ou alguém que nós estamos amando mais do que Ele. E a solução então, para amarmos a vinda do Senhor, é amarmos mais a vida do Senhor. Quem ama a vida do Senhor Jesus, vai acabar amando a vinda do Senhor Jesus. Mesmo que Ele não venha agora, o seu coração vai estar palpitando de vontade que Ele volte. Quando você amar Jesus de todo o seu coração. E talvez o nosso amor por Jesus esteja frio, apagado, esquecido. Então eu quero lembrar algo que Jesus fez por mim e por você. Antes, ou para que pudesse nos dar uma coroa de justiça, como essa aqui, com certeza mais bonita ainda, para que eu e você pudéssemos receber a coroa de justiça de Jesus, primeiro, Ele teve que usar outra coroa no meu lugar e no teu lugar. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto
e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Para que eu e você pudéssemos receber uma coroa chamada de coroa da justiça. Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória e trocou de lugar comigo e com você. Ele pegou a minha cruz, ele pegou a minha coroa de espinhos, ele pegou o meu sofrimento e colocou sobre ele mesmo, para que eu e você, imerecedores de toda e qualquer graça, pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Jesus aceitou todo o sofrimento. Jesus aceitou ser escarnecido. Jesus aceitou ser zombado. Jesus aceitou ser crucificado. Ele abriu mão de toda a sua glória, para que eu e você pudéssemos nos tornar reis e rainhas em sua presença. Nós que nada merecíamos, éramos miseráveis pecadores, destruídos pelo pecado, mas agora temos a esperança de recebermos a coroa da justiça. Quem faria isso por você? Talvez os pais sejam capazes de fazer isso pelos filhos, mas Jesus fez isso conosco antes mesmo de nos tornarmos filhos dele. E é esse Jesus, Rei, que se tornou servo por mim e por você, que nós devemos amar hoje. Amar Jesus é amar quem merece ser amado. Amar Jesus é amar quem deve ser amado. Por isso eu te convido hoje, renove o seu amor por Deus. Não saia daqui como você entrou. Saia diferente. Fale com Deus agora, aí mesmo onde você está. Se você ainda não havia entregue a sua vida para Cristo, é nele que você deve confiar para ser salvo, Se você já tinha entregue, mas andava frio em relação ao Senhor, não saia daqui da mesma maneira que você chegou. Arrependa-se, peça perdão. Deus é digno de todo o meu amor e de todo o seu amor. Ele não quer as migalhas, Ele não quer os restos, Ele quer o nosso coração totalmente dele. Então fala com Ele agora, pede perdão a Ele. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, você está aí dizendo para Deus: Deus, eu quero te amar mais, Senhor. Eu te amo, Senhor, mas eu quero sair daqui te amando ainda mais. Me ajuda, que o Teu Espírito Santo me ajude, me dê força, Senhor. Eu não quero ser frio para contigo. O Senhor se entregou em meu lugar. O Senhor usou uma coroa de espinhos, e eu tenho te negado, Senhor. Eu tenho vivido no pecado, eu tenho sido incrédulo, eu tenho sido incrédula, eu tenho te desobedecido em meu coração. O Senhor não merece isso, e não é assim que eu quero sair daqui essa noite, Senhor. Eu quero sair daqui transformado, não apenas acreditando que o Senhor vai voltar. Eu quero te amar a tal ponto de amar a tua volta também, Senhor. Pai amado e Pai querido, tem misericórdia, Senhor, de nós. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. E talvez, Pai, o Senhor se entristeça justamente por isso, porque o Senhor sabe o que está no coração de todos. E talvez, Senhor, o que está em nosso coração
não é o que o Senhor gostaria que estivesse. Talvez agora, Senhor, o que nós mais amamos não é o Senhor, mas é o pecado. Pecado que nós não queremos abandonar agora, Senhor. Tem misericórdia de nós. Talvez o que nós mais amamos são as posses. É aquilo que temos ou então aquilo que queremos ter, Senhor. Nós queremos conseguir algo na vida. Estamos nos preocupando mais com isso do que com a volta do Senhor. Ou talvez, Pai, o que nós mais amamos é alguém que o Senhor colocou em nossa vida, ou que talvez nem foi o Senhor que colocou, mas agora está, Pai, na frente do Senhor no nosso coração. Pai, o primeiro passo para mudar é reconhecer o erro. E ao reconhecermos o erro, Senhor, nos arrependermos, pedirmos perdão e mudarmos de vida. Existe uma coroa que o apóstolo Paulo estava guardada para ele, mas também pode, Senhor, estar guardada para cada um de nós que estamos aqui essa noite, se tão somente nós amarmos o Senhor e a sua vida. Fala com o Senhor agora em teu coração. Se você estiver sentindo no coração o desejo de tomar uma decisão, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir até o altar e entregar essa sua decisão para Cristo. Entregar a sua vida a Cristo, entregar o teu coração a Cristo, entregar o teu amor a Cristo. Decida não sair daqui da mesma forma como você entrou. Buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Volta a colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida hoje, e Ele vai endireitar todo o restante. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você quiser expressar o teu amor ao Senhor vindo à frente, no final nós queremos fazer uma oração por todos nós.